Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu me chamo Larissa Couto e esse é o nosso devocional todo dia. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, porque todo dia tem uma palavra de Deus para o seu coração e você não pode perder. Hoje eu quero continuar falando com vocês a respeito de frustração. E outra pessoa que me ensina muito a respeito de como lidar com o não de Deus é Jó. Jó recebeu um não de Deus em todas as áreas da vida dele. Ah, Larissa, mas na verdade foi Satanás que foi tirando e colocando a mão. Ok, mas ele colocou a mão até onde Deus permitiu que colocasse. Então, aquilo que estava vindo sobre a vida de Jó era, inclusive, permissão do Senhor. Então, Jó recebeu um não de Deus na área familiar. Todo mundo da família dele morreu. Ele recebeu um não de Deus na área financeira, tudo que ele tinha, e ele era um homem muito próspero, ele perdeu. Ele recebeu não de Deus na área da saúde, ele ficou doente, ele teve lepra, ele pegava caco para se coçar. Então a situação de Jó foi deprimente, era não de Deus e porta fechada em todo tempo. E às vezes a gente recebe uma porta fechada, a gente recebe um não em uma área específica e a gente já está amaldiçoando o Senhor. E aí a esposa de Jó vira para Jó e fala assim: Jó, pelo amor de Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é possível. Não é possível que você precisa continuar vivendo essa situação. Não é possível que Deus seja bom. Como um Deus bom pode permitir que você, sendo justo, viva passando por tantas coisas? E Jó fala assim: se eu soube receber as coisas boas do Senhor, como eu não vou receber as ruins? Jó tinha clareza e consciência que sob a vida dos filhos de Deus, ainda que Satanás fosse uma ferramenta usada para tocar, sempre seria com a limitação daquilo que Deus permitiria. Eu amo uma frase que diz que Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só age na tua vida até onde Deus permite. E Jó tinha clareza disso. Mesmo que tenha sido enviado por Satanás, foi permissão do Senhor. Então, se Deus estava permitindo aquilo e ele soube receber todas as permissões favoráveis sobre a vida dele, como ele não receberia as ruins? E ele, em nenhum momento, amaldiçoou o Senhor. Em nenhum momento, ele duvidou do caráter de Deus. Em nenhum momento, ele pôs à prova quem Deus era. Pelo contrário, ele se viu como um problema. Meu Deus, amaldiçoou o meu dia de ter nascido. As minhas questões. Me amaldiçoou. E o Senhor fala assim: ei, onde você estava quando eu te criei? Onde você estava quando eu criei todo o universo? Quem somos nós para não nos sentirmos dignos de passarmos por algumas situações? E se Deus tem permitido que a gente passe por elas, é porque existe propósito nelas. Tanto que no final de tudo, mesmo Jó sendo um homem justo diante da terra, tão justo a ponto de Deus falar assim: ei, Satanás, você viu o meu servo Jó? Você viu quão justo ele é? Jó era diferenciado. Jó era alguém que Deus tinha prazer e orgulho. E aí, no final de tudo, ele fala assim: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar e agora os meus olhos o veem. Algumas frustrações chegam na nossa vida e alguns nãos parecem insuportáveis e intermináveis, mas eles não são sem propósito. E se a gente entende que ainda que nós não tenhamos entendimento do propósito pelo qual nós estamos vivendo, a gente sabe que no final tem propósito, a gente consegue passar por meio disso, se aprofundando em um relacionamento com o Senhor. E tudo que se levanta com a intenção de Satanás para nos separar, no propósito do Senhor nos alinha e nos liga, nos prepara, nos forja, nos estica para o lugar onde a gente deve ir. Então, a gente tem que parar de achar que somos injustiçados por passarmos por algumas situações e entendermos que se aquela luta, se aquela dor tem vindo sobre mim e me aproximado do Senhor, que o Senhor não me tire dela. Porque mais vale passar por tribulações, tendo a certeza que Cristo está sendo forjado em nós, do que tempos de calmaria fora deste lugar. Os chamados do Senhor para filhos de Deus não são filhos que fogem da cruz, mas filhos que permanecem nela. E o problema é que hoje em dia a gente acredita que a filiação em Cristo Jesus nos isenta da cruz, nos isenta das dificuldades, nos deixa separados
das tribulações. Eu quero te dizer que não. Deus usa todas elas para te levar a um nível mais profundo com Ele. Então pare de achar que elas são a ausência do Senhor e comece a entender que elas são provisão do Senhor para a tua vida. As frustrações em Deus não são vazias. As frustrações em Deus não são a ausência do amor dele, mas são, pelo contrário, ferramentas do Senhor para que você, antes que conhecia só Ele de ouvir falar, tenha experiências profundas a ponto dos teus olhos o verem. Então não fuja desse lugar. Chegou a hora de você alinhar o teu coração. No meio dessa tempestade existe propósito. E tempos de calmaria não são tempos em que, uau, como Deus se alegra de mim. Não. São só fases. E em todas elas Deus exerce o governo. Então não fuja delas. Que Deus te abençoe.